Olha, é incrível como algumas coisas são surpreendentes. O Joe Biden na presidência dos Estados Unidos está surpreendendo muito. Na semana passada ele decidiu, ele vai começar a impulsionar, ele decidiu apoiar imposto sobre fortunas de grandes empresas. Não é um imposto sobre grandes fortunas, como tem no Brasil, mas um imposto de renda maior para empresas multinacionais. Mais do que isso, ele está convocando agora reuniões globais para impulsionar para que isso seja feito no mundo inteiro, para que empresas grandes, bilionárias, essas grandes corporações, paguem imposto, sabe para quê? Ele quer fazer um programa bem parecido com o PAC dos governos do PT. Ele quer investir todo esse dinheiro em obras de infraestrutura para gerar emprego. Ele quer investir esse dinheiro também em outros países para gerar emprego em outros países. Mais do que isso, o Joe Biden, na questão do meio ambiente, o Bolsonaro vai levar uma enquadrada daqui 2 semanas, põe na sua agenda. Quinta-feira, não da semana que vem, mas da outra, será a reunião do G40, né, G20, a G40, sobre a reunião do clima, que foi convocada pelo Biden. O Biden quer chegar nessa reunião já com o governo brasileiro enquadrado. Estão acontecendo reuniões e, olha, as negociações não estão nada boas para o governo Bolsonaro. Prepara. A chance do Brasil começar a levar sanções é muito grande se o Bolsonaro não fizer nada. E tudo indica que o Bolsonaro vai continuar na inércia, porque o Bolsonaro é assim, ele é aquele tipo de pessoa, parece que ele é assim na política, quando ele tem um problema ele fala, olha, se eu fechar os meus olhos e não pensar nisso, o problema vai sumir. E às vezes até some, mas esse não vai, esse vai só piorar enquanto ele vai fechando os olhos. Eu vou explicar o que está acontecendo, e é engraçado, o Biden faz muito da política do Lula, e até em outros países do mundo estão copiando partes da política do Lula, muito engraçado, e parte dessa política é enquadrar o Bolsonaro. Mas antes de eu falar disso, um segundinho, você quer ver fora Bolsonaro, você quer ver Lula 2022? Se inscreve no canal e curte o vídeo, ele é um segundinho, é de graça se inscrever, e você ajuda a gente a fazer aqui oposição ao Bolsonaro. E nas ruas também estamos fazendo oposição com carro de som, denunciando os crimes do Bolsonaro, a falta de vacina, que o Bolsonaro não quis comprar vacina, inflação galopante, desemprego altíssimo, mansão do Flávio, indústria saindo do Brasil, tudo isso nas ruas, Eu vou mostrar aqui no finalzinho do vídeo o carro de som que rodou lá em Alvorada e em Viamão, no Rio Grande do Sul. E vai rodar de novo na semana que vem, na segunda-feira, já está confirmado no Rio Grande do Sul em mais 2 cidades. E também já está confirmado no final de semana, vamos rodar no Rio Grande do Norte. Se não for nesse final de semana, que aí depende também lá se está lockdown ou não, eu não sei a situação de todo o estado. Aí então será na segunda ou na terça-feira no Rio Grande do Norte, em outras cidades. Hoje rodamos em Muriú e Massaranduba, que são 2 cidades bem pequenas. Ontem rodamos em Ceará-Mirim e Itaipu. A gente está indo pouco a pouco ampliando os carros de som denunciando o Bolsonaro. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo aqui, fica um botãozinho, seja membro. Clicou em seja membro, você está já ajudando. Ou no primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay e Apoie-se para você ajudar as ações do Plantão Brasil para a gente conseguir denunciar o Bolsonaro nas ruas em mais e mais e mais cidades. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo, o enquadro que o Bolsonaro vai levar e como os líderes mundiais estão começando a pegar as propostas do Lula. É incrível, eu nunca imaginei que isso aconteceria, porque a gente sabe como funciona o imperialismo norte-americano, a gente sabe como o capitalismo que os norte-americanos pregam é predatório, assim, fazer os países pobres ficarem mais pobres e eles mais ricos, as grandes corporações cada vez maiores e mais ricas. E o Biden, claro, a parte do imperialismo, eu tenho certeza, ele nem se ele quiser, ele pode fazer alguma coisa que isso envolve agentes de carreira da CIA, do FBI, que foram inclusive os que ajudaram a Lava Jato a derrubar a Dilma e a prender o Lula. Mas a parte de taxar grandes fortunas, de investir, não sei o que, de um governo que vai até, não é tão de direita, vai para o centro, essa parte está sendo feita. Mas vamos falar agora da enquadrada no Bolsonaro. Dia 22 de abril vai ter essa reunião. Já começaram as negociações dos Estados Unidos com o Bolsonaro. Por quê? O Biden ele quer entrar para a história, ele quer, isso é do Biden, a coisa dele. Ele quer que ele seja lembrado daqui 20, 30, 50 anos como o cara que salvou o mundo na questão do meio ambiente. Ele quer isso, é dele. Tá, eles estão indo pra cima com tudo disso, de todos os países, não é só do Brasil não. Só que o Brasil é o pior do mundo. No que a gente não é pior do mundo hoje? Tá difícil, né? Saber no que o Brasil não é pior do mundo. No caso de desmatamento, de ferrar a natureza, somos disparados o pior do mundo, os piores do mundo. Aí, eles começaram a falar, olha Brasil, a gente está pensando em fazer um grande financiamento bilionário para ajudar o Brasil, mas vocês têm que se comprometer com algumas coisas. Uma das coisas é o quê? Se comprometer a zerar o desmatamento até 2030. Essa é a primeira coisa que o Biden, eles estão exigindo, não é assim, por favor, não.
você tem que se comprometer a zerar. Mais do que isso, tem que restabelecer o fato de que no IBAMA havia mandatos. O pessoal do IBAMA, eles escolhiam alguém e tinha um mandato ali de alguém que vai chefiar o IBAMA. Agora não, agora é um bolsonarista lá que está lá para destruir o IBAMA por dentro, para implodir mesmo o IBAMA para que não exista mais nada. Também estão exigindo que se retome desde já. E quando eu digo desde já, eu não estou falando desde já 2021, não. Falando desde já antes de 22 de abril. Quer dizer, é esse rápido, que retome o plano de desmatamento que foi criado nos governos do PT, que é o que fez o desmatamento cair na Amazônia e o que fez com que o Brasil tivesse sempre acima da meta de diminuir o desmatamento. Tanto é que o Brasil, quando assinou o Acordo de Paris em 2015, que inclusive o Lula foi um dos que mais ajudou, a Dilma foi uma das que mais ajudou nisso, e o Lula, quando era presidente, também já tinha conversas nesse sentido, o Brasil se comprometeu. Olha, até 2030 não haverá mais desmatamento. O Brasil estava sempre acima da média, quer dizer, talvez acabasse com o desmatamento antes de 2030 se continuasse da maneira que estava, mas chegou o Bolsonaro, o desmatamento aumentou 82% em 2019, mais não sei quantos por cento em 2020. Aí foi a pior parte, que os Estados Unidos falaram, olha, vocês têm que se comprometer com o que vocês podem se comprometer, pelo menos até o final desse ano. O que vocês podem se comprometer? Aí o governo brasileiro fez sabe o quê? O Ricardo Salles, olha, se vocês nos derem esse auxílio de $1 bilhão, $1 bilhão, se vocês derem esse auxílio, a gente consegue diminuir o desmatamento aqui em 40% até não sei quando. Tiro no pé. Isso ofendeu-os, né? Eles ficaram ofendidos com a proposta do Ricardo Salles. Sabe por quê? Que eles falaram, olha, você acabou de aumentar o desmatamento em não sei quantos por cento, eu não lembro a porcentagem exata, mas vocês acabaram de aumentar o desmatamento, agora você vai me falar que você vai diminuir em 40% até não sei quanto. Isso é sua obrigação. A gente vai te pagar esse $1 bilhão se vocês se comprometerem a uma meta que seja maior do que isso. Isso é obrigação, é o mínimo que vocês podem fazer. Quer dizer, a negociação não está fácil e o pior, o tempo está correndo. São 2 semanas até chegar lá e tem que estar decidido. Se não tiver decidido, e olha, eu tô apostando que não vai estar. Porque não está indo bem a negociação. Se não tiver decidido, o Bolsonaro vai levar um enquadro e o Biden vai começar a defender sanções internacionais. E vamos lembrar, o presidente da França, o Macron, que bonito, Macron, com sotaque e tudo aqui no Plantão Brasil. O Macron, ele, agora sem sotaque, ele defendeu já as sanções ao Brasil. E inclusive, eu mostrei aqui o vídeo dele falando no dia, ele falou, olha, se a gente continuar comprando soja do Brasil, a gente está comprando soja que é fruto de desmatamento. A gente tem que começar a ser independente da soja brasileira e depois a gente tem que começar a taxar o Brasil em tudo, não só na soja, em tudo. Mas essa taxação dos produtos brasileiros, que é uma maneira de sanção, ele já quer que seja feita antes. E tem uma outra coisa, a China, eu já falei aqui no Plantão Brasil, a China já começou a investir, são investimentos bilionários em países africanos. Aí quando você vê que são países bem mais pobres que o Brasil, investimentos bilionários lá fazem resultados rápidos. E a China já quer começar já está plantando soja nos países africanos e já quer começar a desimportar do Brasil, e a Europa tem um compromisso de até 2030, tudo 2030, eles adoram décadas, né? Até 2030, a Europa quer estar 100% livre da soja brasileira e a China quer estar quase livre da soja brasileira, plantando na África, plantando em outros lugares. A China já está investindo na África, a Europa está investindo na própria Europa, mas eventualmente eles vão acabar investindo em outros lugares, que não é só o Brasil que tem terra, é isso que o Bolsonaro não entendeu, os ruralistas brasileiros não entenderam. O Brasil produz comida para alimentar o mundo inteiro, mas mesmo assim anteontem saiu a notícia de que 117 milhões, ou seja, 51% dos brasileiros não sabem se vão comer a próxima refeição, o que é chamado de insegurança alimentar, que é uma coisa que não existia há 17 anos. Por acaso, 17 anos atrás foi 2004, quando o Lula assumiu. O Lula assumiu em 2003, mas quando ele assumiu em 2003, ele estava com o orçamento aprovado em 2002 pelo Fernando Henrique. 2004 foi a primeira vez que o Lula teve o orçamento feito pelo governo dele, e foi quando o Brasil parou de ter insegurança alimentar. Mas agora voltou. Olha só que coisa. Por quê? Bolsonaro, e algumas outras coisas. Bolsonaro vai ser enquadrado, prepara para ver o que vai acontecer no dia 22. Negociação não está indo bem, já falei. E algumas coisas surpreendentes. O Biden, ele quer fazer um mega programa, bilionário, trilionário de investimentos. Ele quer o quê? Ele está com medo. Muitos países entram nessa discussão. Ele está com medo do quê? Ele vai aumentar os impostos sobre as empresas
grandes corporações, essas empresas que têm bilhões. Ele vai aumentar de 21% para 28%. Mas o que acontece? Que muito país tem medo. Quando fala em taxação de grandes fortunas, vai vir um liberaloide, algum desses caras que é pobre, mas que adora lamber o saco de bilionários, que ele nunca será. É isso que é o liberaloide. E vai falar, mas Thiago, se você aprovar o imposto sobre grandes fortunas, ou sobre grandes empresas, ou sobre milionários, o que vai acontecer é que eles vão deixar o Brasil, eles vão sair do Brasil, e eles é quem geram empregos, eles é que são bonzinhos e geram empregos. Aí, ó, não vamos nem dar vontade de dar um murrão na cara, mas não é isso que a gente vai fazer, não. A gente vai falar aqui com argumentos. O que acontece é o seguinte, o Joe Biden, ele tá convocando agora o encontro internacional para falar para os países da União Europeia e para os outros países de primeiro mundo, vamos fazer um imposto mínimo global, para que não tenha isso, aumentou o imposto aqui, eu vou para outro país. Não vai, que lá também o imposto é o mesmo ou é bem parecido, não vai nem valer a pena você sair daqui para ir para lá. E o Biden vai começar a empurrar isso, e ele tem o apoio da maioria dos presidentes da União Europeia. Então isso tá para começar a acontecer nesse ano. Isso era inimaginável. O Biden virou petista ou o quê? É isso. Porque isso fala, essa coisa de comunista. Não. Joe Biden aí, presidente dos Estados Unidos, falando sobre isso. Na Inglaterra, o Boris Johnson, era amiguinho do Trump e do Bolsonaro, né? O Boris Johnson, que é de extrema direita, sabe o que ele está fazendo agora? Ele está investindo bilhões de libras esterlinas, que é a moeda de lá, para criar um banco nos moldes do BNDES, porque ele quer fazer o que o Lula fazia, ele quer usar esse banco para emprestar dinheiro para empresas para que elas possam investir para gerar empregos, que era o que o Lula fazia. O Lula fazia como? Ele usava o BNDES, ele fazia um empréstimo do BNDES, esse era o esquema que gerou milhões e milhões e milhões de empregos no Brasil. Qual era o esquema do Lula? Ele pegava o BNDES, ele emprestava bilhões para empresas brasileiras, elas investiam, geravam milhões e milhões e milhões de empregos. Aí quando falava, o Odebrecht fez uma obra lá em Angola, o que era? Governo de Angola, o Lula ia para Angola é um país qualquer, o Lula é para qualquer outro país, ele ia lá, apresentava o pessoal das empresas brasileiras, os empresários, aos governantes de lá, e eles falavam, a gente não tem nenhuma empresa aqui que tem essa tecnologia de infraestrutura, vamos contratar a empresa brasileira, mas a gente não tem grana. Aí o que eles faziam? A empresa pegava o empréstimo no BNDES e a empresa fazia o serviço lá. Quando o governo pagava lá, a empresa pagava aqui para o BNDES. Sempre deu certo, ninguém deu calote, o BNDES lucrou bilhões e o Brasil gerava empregos, porque tinha uma coisa, não é assim, vamos emprestar dinheiro lá para o país tal, eles vão construir uma obra lá, a gente não ganha nada, só o lucro do BNDES? Não, estava fixado em contrato. Toda a tecnologia tem que ser brasileira, todas as peças construídas no Brasil, tudo construído no Brasil por brasileiros. E aí, uma obra lá, eu vou dar um exemplo, o Porto de Maré em Cuba gerou 450 mil empregos. Um porto lá em outro país gera 450 mil empregos aqui no Brasil, fora o lucro que o BNDES tem na operação. Olha, um esquema perfeito. É isso que a Inglaterra agora quer fazer, estão copiando o Lula. Inclusive eu citei aqui, faz pouco tempo, uma parte da entrevista do Lula que ele disse, olha, eu falei com o Obama, a gente vai fazer o PAC, a gente vai usar o BNDES, a gente vai fazer isso, isso e isso para alavancar a economia brasileira agora na crise. Essa conversa o Lula teve com o Obama em 2009. Aí o Obama virou pro Lula e falou, Lula, eu não tenho Banco do Brasil, eu não tenho Caixa, eu não tenho BNDES, eu não tenho nada disso que você tem. Você tem BNDES, você tem Caixa, você tem Banco do Brasil para fazer empréstimo para as pessoas. Aqui não tem nada disso. A Inglaterra já está começando para ter o BNDES. Os Estados Unidos já estão taxando fortuna. Eles não têm os bancos para fazerem isso, mas eles taxam grandes empresas para ter o dinheiro para fazer isso. Olha, o mundo está começando a mudar e felizmente, essa mudança é uma mudança que expurga o bolsonarismo. Até o Boris Johnson, que era da extrema-direita, você percebeu que ele está cada vez menos extrema-direita e cada vez mais se tornando apenas um membro da direita comum? Até um cara que era praticamente o Donald Trump 2.0, antes, quando foi eleito. Agora, olha, que mudança que está acontecendo e veja, toda essa mudança, cada coisinha dessa é mais pressão sobre o Bolsonaro, sobre a extrema-direita e até sobre esses liberaloides imbecis que falam, eu não quero o Lula porque o Lula vai ser ruim, porque o Lula não vai fazer as reformas necessárias, blá, blá, blá. Até esses aí é um tapa na cara deles. Olha só aqui, carro de som contra o Bolsonaro, ó. Cloroquina e remédios sem eficácia. Só o impeachment de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil no YouTube.
Bolsonaro, como seu filho conseguiu comprar uma mansão de 6 milhões de reais? Já são 3 mil mortos por dia. E Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Tá aqui o vídeo, esse foi em Alvorada e em Viamão. E quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário tem o Pix, o PicPay e o Apoie-se. É isso. Falou.